Esta é a Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Hoje colocamos à prova o escritor Walter Ugumem. Bom dia, bem-vindo. Olá, Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já sabemos que não gosta nada deste formato. Não, gosto de ouvir. Não sei se enquanto participante me correrá muito bem. Por isso venho com medo. Não é caso para isso. Até dormir mal. Nós aqui não metemos medo a ninguém. São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, são 2 pontos. Portanto, o máximo são 25. Eu detesto perder. Eu não sou nada competitivo, mas quando jogo qualquer coisa detesto perder. Não vai perder. Começamos por uma simples para quem está ligado ao mundo da literatura. Que escritor francês, sempre que tinha uma crise de bloqueio criativo, mandava os criados levarem-lhe todas as roupas e trancava-se no quarto a escrever completamente nu para não poder sair de casa? Uai! Caramba! Os criados, isso dito assim, eu não tenho nenhuma colaboraçãozinha, se não for a família e alguns amigos. Isso tem que ter sido muito antigamente, não faço a mínima ideia. Sim. Não vou dizer o Proust, porque acho que o Proust é um dos meus heróis. Tinha que ser o Victor Hugo, talvez. Exatamente. Porque a casa dele cheira a criados. A casa dele é deslumbra. Está certíssimo. Por acaso eu tenho uma alma barroca, não me importava nada ter uma casa parecida. Mas, e criados também. Mas seria inviável, porque a limpar é o pó, prefiro ter uma casinha mais humilde. Mais modesta. Walter Ugumem, como é que é consigo? O que é que faz quando tem um bloqueio? Já sabemos que não põe os criados a levarem a roupa, mas escrever com a sensibilidade que escreve é uma espécie de terapia? Talvez, eu sinto-me tão perto de ficar maluco que julgo que ser escritor me ajuda a não dar esse passo, não é? Assim, a viver no precipício, eventualmente, mas a saber não cair, não é? O poema já ensina isso. Então, e também sofre com as suas personagens? Sim, acho que sim. Não, se não criasse uma espécie de confusão entre mim e as personagens, talvez não soubesse escrever, talvez não sei se seria possível. Não sou tão cerebral assim, sou bastante intuitivo e aquilo que sei no livro, normalmente começo por não saber. E por isso e escrevo nesse sentido, escrevo para poder saber. E por isso não faço reportagem, não faço literatura como quem explora aquilo que já domina, muito pelo contrário, faço exatamente por o livro, não é exatamente o livro que me domina, isso também é uma fantasia, mas é por ser um processo que nos leva a algum tipo de conhecimento que só acontece assim, ou que pode acontecer assim. Não é? E por essa razão é um processo de mais sofrimento ou também de alguma exaltação? De muita exaltação, mas não é fácil, sobretudo eu creio que com o tempo a passagem é mais estreita, no sentido em que podemos dominar mais técnicas e estamos mais robustecidos assim com as manias e com muitos tiques e coisas que se calhar revertem para um estilo, mas também já não aceitamos a primeira opção ou a primeira oportunidade do texto, já parece... Já nos leva a uma desconfiança, não parece suficiente. E depois por isso... há um melhoramento contínuo ao longo do processo de escrita? Eu quero acreditar que sim, uma sofisticação talvez na capacidade de ir dizendo, na capacidade de abeirar o pensamento. Não significa que imediatamente estejamos certos, podemos estar a degenerar, mas se for uma forma de piorar o texto, não é? Porque nem sempre os escritores envelhecem para escreverem finalmente o seu grande texto, não é? E alguns até escrevem as melhores coisas claro. no são mais início. novos. Exatamente, e por isso eu acho que o escritor, ele próprio, talvez não seja bom para se diagnosticar por inteiro, mas diagnosticamos-nos, passamos o tempo obstinadamente a ponderar, a avaliar quem somos, não é? Mas é inevitável, os outros também. Eu fiz-lhe uma pergunta no início, mas depois não o deixei responder. O que é que faz quando tem um bloqueio? Eu não tenho um bloqueio. Eu precisava era ter bloqueios para me sentir normal de vez em quando. Essa coisa assim do que tem que ver com a inspiração, e não sei, as pessoas muitas vezes o que é que faz para estar inspirado, o que é que o inspira? Eu preciso de desinspirar, eu preciso de desinspirar. Mas isso não é cansativo?
É obsessivo e é uma coisa que eu acho que é patológica. Assim, eu gostaria de vez em quando ser só um cidadão comum, com preocupações pragmáticas, assim, pragmaticamente viável. Eu não consigo... Mas isso quer dizer que está sempre ligado, sempre atento a todos os pormenores. Tenho essa tendência para essa fuga, para esse universo paralelo. Eu, enquanto cidadão comum, não consigo mais do que pentear-me. Assim, é a minha etiqueta de cidadania mais bem conseguida, é sair à rua penteado. E de resto, tudo na minha vida se propende para um escangalho. Que é lamentável, porque um adolescente aos 14 anos aprende a fazer coisas que eu até tenho informação para isso, mas não consigo disciplinar-me para cumpri-las. Muito bem. Walter Hugo Meij, 5 pontos até agora. Vamos à segunda pergunta. Nada mal. Os criados de Walter Hugo. Vamos à segunda pergunta. Esta também acho que é relativamente fácil. Quem foi o primeiro vencedor do Prémio Saramago? Foi o Paulo José Miranda. Certíssimo. Mais 5 pontos. Com um belo livro, um belo autor, inclusive. Foi Natureza Morta. Natureza Morta. E é um belo autor. Tenho um dos títulos que eu mais gostaria de ter para mim, que é A Doença da Felicidade. E sim, e gosto muito do Paulo José Miranda. E em 2007 conheço pouco, mas como autor gosto muito dele. E em 2007 foi a vez do Walter Hugo Meij ganhar o Prémio Saramago, que recebeu das mãos do próprio José Saramago, que na altura o classificou como um tsunami literário. O que é que isso significou para si enquanto autor e depois também para a sua carreira? Foi poderoso no sentido de mexer bastante comigo, no sentido em que eu vivo ainda numa cidade pequena, num lugar pequeno de uma cidade pequena, à distância de Lisboa bastante, e por isso eu frequento os autores através dos livros. Não conhecia o Saramago, não conhecia a maior parte das pessoas do cenário do teatro literário, e aquilo, o Prémio Saramago traz uma inscrição inelutável, não é? Que mexe muito connosco. Eu era substancialmente tímido, era um miúdo muito tímido, muito atrapalhado, nervoso, ficava tão nervoso com as mais mínimas coisas, que de repente o Prémio Saramago e o discurso dele é um empurrão assim para uma espécie de fila da frente, em que de repente temos de corresponder a montanhas de perguntas e até... E isso pesou também no aspecto negativo, pôs demasiada pressão. Traz medo. Se calhar nunca disse isto, mas, por exemplo, uma das minhas correspondências ao medo foi que o livro seguinte ao Prémio Saramago, eu ganhei o Prémio Saramago com um livro aterrador sobre o machismo e a violência. Foi o Remorso. O Remorso de Baltasar Serapião, que é aterrador, né? O Baltasar Serapião é uma figura nojenta. E o livro seguinte chama-se Apocalipse dos Trabalhadores, e é o meu livro mais sarcástico, alegre, humorizado. E eu gosto muito desse livro, mas foi uma cobardia minha, porque eu pensei assim, está toda a gente a olhar para mim, eu vou tentar portar-me bem, sabes? Aquela coisa... Peso. E se eu agora publico um livro em que toda a gente morre e toda a gente mata e é só gente feia. Foi escrito em reação a tudo aquilo que aconteceu depois do prémio. Sim, em última análise ao prémio, mas foi em reação a um estado de espírito em que de repente apetecia-me amar as pessoas. Que é um erro crasso, sair à rua, quer dizer, existir para amar as pessoas é uma coisa que dá muito errado. Porque as pessoas, eu acho que elas até precisam de ser amadas, mas elas não querem e não sabem ser amadas. Já não sabem amar, é muito difícil. Mas, enfim, eu lixei-me bastante com essa... Por querer amar toda a gente. Sim, com essa gentileza de sair apaixonado pelo mundo e pela vida. Querer abraçar toda a gente. Foi um tempo de uma candura que eu gostaria que pudesse ser perpétua, mas não faz muito sentido, porque o mundo não está para canduras. Muito bem, vamos seguir 10 pontos. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Walter Hugo Meij, que século recebeu o nome de Século das Luzes? O século das luzes é o século XVIII.
Certíssimo. Bem, O do iluminismo, não é? De grandes pensadores. E qual é o século dos imbecis, que é o título do novo romance que está aqui, que o Walter Ugumem teve simpatia de nos trazer, e o editor. Que século, qual é? É este que estamos a viver? Ora bem, temos tempo. Já não estou naquela fase de amar toda a gente, mas também não quero, nem odeio toda a gente e muito menos quero ser odiado. Mas o meu livro propõe uma alegoria que nos pode levar a pensar se arriscamos a ser um século de mais imbecis do que os séculos anteriores. Eu estou convencido que todos os séculos têm os seus imbecis de estimação e eventualmente todos os séculos perigaram a história na mão dos imbecis. Mas hoje são mais visíveis os imbecis. São despoderados, sabes? Assim, a imbecilidade, a partir do ponto de vista da ignorância, perdeu a vergonha e ganhou autoestima. Porque nós estamos habituados a ver na história a ignorância ter noção... vergonha. Ter noção de que se soubesse seria melhor, eventualmente, teria outro decoro. E hoje dá-me a sensação de que estamos no elogio fácil e estamos no brio dos imbecis, os imbecis empoderados como se fossem, eventualmente, por presumirem que são a maioria. Eu ainda acredito que não, mas por presumirem que são a maioria, pretendem inclusive assumir o poder. Isso é fruto destes tempos novos, tecnológicos, em que toda a gente publica, toda a gente tem acesso a muita informação, provavelmente a pouco conhecimento. Somos todos emissores, não é? De repente não há um receptor puro, toda a gente tem a sua estação emissora e faz a sua própria reportagem, reporta a sua vida de um ponto de vista de alguém que tem alguma coisa para dizer ou que é pertinente emitir. Mas eu acho que o grande ponto é que a emissão é feita a partir de chavões, de uma espécie de lógica de repetição ou de imitação, não é? Uma coisa mimética em que se reproduzem determinados conceitos que as mais das vezes são só preconceitos. E por isso, ao invés de se pulverizarem os sentidos e se ampliarem os sentidos, uniformiza-se e padroniza-se todas as coisas. E por isso, em vez de propendermos para uma humanidade mais variada, propendemos para algo mais afunilado, em que encarneiramos, digamos assim, todos pela mesma bitola. E ao mesmo tempo que assistimos a essa pulverização da opinião e toda a gente imita a opinião, também assistimos a uma tentação de limitar, de silenciar os outros, o que pode parecer paradoxal. Completamente, porque entramos depois na era dos fanicos, em que toda a gente se radicaliza e o radicalizado é um indivíduo que sofre de fanicos, não é? Que não suporta qualquer contrariedade, não é? Então, o que é típico da infância e o que confere à adultez contemporânea uma dimensão infantil um pouco insuportável. Estamos a tornar-nos um bocadinho infantis na relação com os outros. Sim, e connosco mesmo, eu acho, inclusive, enfim, eu vou dizer isto e metade dos meus amigos vão ter pequenos abalos sísmicos, mas eu encontro fanicos, mas eu encontro cada vez menos diferenças entre os pais e os filhos, no sentido em que os pais pedem a mesma PlayStation de presente de Natal. Isto, eu nunca coincidi verdadeiramente com o meu pai nos desejos de Natal, até pelo menos aos meus 20 anos, em que eu efetivamente poderia gostar de receber um tabuleiro de xadrez ou assim. Mas imaginar o meu pai, por exemplo, com uma PlayStation ou com uma Wii Station ou com uma Station, eu nem sei bem os nomes, eu estou a dizer isto porque são coisas que eu acho mas essas existem isto todas. Existe, não é? Mas eu imaginar o meu pai aos pinchos numa coisa daquelas e aparecer o Darth Vader ou não sei o quê,
é algo que destituiria o meu pai dessa dimensão tutelar, sabes? O meu pai, eu vi o meu pai, mesmo que ele tivesse uma formação académica menor do que a minha, para mim ele sabia tudo muito mais do que eu, porque havia associado uma sensatez e uma profundidade, uma experiência da vida que lhe conferia uma capacidade, de facto, de se proteger e de me proteger a mim, que eu não vejo bem nos meus amigos aos pinchas com esses gadgets, percebes? Então, não sei. Esta hora estão eles, muito me contas. Agora entenderam porque é que eu nunca aceito os convites para jogar. É que não tenho nem saúde para me pôr aos pinchos, dói-me logo a cabeça, só não consigo, assim, dá-me vertigens e não dá. Vamos em frente, Walter Ugumem. Está com 15 pontos, está a correr muito bem. Em que ano foi lançado o ChatGPT? Lançado ao público, não é? Claro. Ora bem, eu sou péssimo nisso, porque eu penso sempre que foi há pouco e depois não já foi há muito. Mas eu vou muito. dizer que foi 2023, por exemplo. Quer uma ajuda? Eu posso ter ajudas? Se quero, Então, quero. 2020, 2022 ou 2024? Como eu disse, com mais veemência 2022, eu vou optar por Notou-se 2022. Notou-se muito. Então errei ali por um bocadinho, Foi não é? mesmo assim, por um Porque eu ia bocadinho. dizer 1 de janeiro de 2023. E foi- Mas é que não e deixaram foi em computar. dezembro de Foi em novembro. 2022. Acho que foi em Pois, eu novembro. senti sim. que era mesmo ali. A inteligência artificial é uma ameaça real ao futuro dos livros? Eu acho que a Corremos ameaça... o risco de ter mais livros sem alma? Já temos tantos. Mais. Vamos Não é preciso precisar a de mais. inteligência Não artificial. é preciso, nós próprios já produzimos muita coisa sem alma, por isso eu acho que a inteligência artificial só é um perigo se nós formos um perigo, e por isso se nós, enquanto gente, continuarmos a querer ser perigosas, a inteligência artificial vai corresponder a essa nossa vontade. Depende do uso que lhe damos. É o uso que lhe Como damos, uma é ferramenta. o que queremos dela, não é? A mim fascina-me que ela nos possa analisar e propor curas para doenças intrincadas, mas eu já pensei que, por exemplo, comecei por pensar que a inteligência artificial não poderia produzir um livro exatamente porque um livro válido, porque ela não teria acesso à dúvida, ela não saberia lidar com a incompletude, com o abstrato de uma solução, com a abertura que uma solução pode conter, ou então com o simplesmente não encontrar solução alguma, não é? E isso é típico da humanidade, isso define-nos, e isso vai sempre ser o que está em causa num grande livro. Mas a verdade é que todos nós nos fascinamos por coisas que foram sempre feitas de um modo postiço, coisas postiças, desde a infância. Os desenhos animados não são senão uma posticice absoluta, extrema, não é? Sempre nos fascinamos por bonequinhos absolutamente, nem é improváveis, é impossíveis, não podem, e o Dragon Ball, por exemplo, não pode existir. E por isso nós somos propensos ao fascínio por aquilo que é só imaginário. O que significa que a inteligência artificial nos vai fornecer, e já fornece, eu já sigo um indivíduo que faz umas imagens, uma espécie de ilustrações que são de inteligência artificial e que são absolutamente deslumbrantes. Se é perverso que aquilo seja deslumbrante, não sei. A verdade é que ele me oferece, a partir da maneira como ele manipula lá aquela plataforma, ele me oferece uma visão absolutamente deslumbrante. Por isso, sim, nós vamos, aliás, e todos nós vemos os cãezinhos dos gatinhos agora a falar e a rir, sim, e os bebés e os bebés a fazerem coisas, e todos nós adoramos ver aquilo e ficamos lixados de adorar ver aquilo, e ficamos assim, eu até li livros suficientes, eu li livros suficientes para saber que isto é uma porcaria, que isto é contra mim, não é? Isto é contra mim. Mas a verdade é que é tão bem feito contra nós, é uma coisa é uma guerra contra nós tão bem montada, que eu não sei como é que nós vamos conseguir deter isso. Eu continuo a achar que podemos, no limite, eventualmente, pressentir que um livro vem de alguém e outro vem de uma máquina, mas não sei se daqui a uns anos é que isto está tão a começar. Não poderá evoluir a ponto de não conseguirmos distinguir.
Talvez. É porque, eu não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT foi inventado em 2022. E por isso dizem que sim. É quase nada, Não dúvida se não foi em 2023. Mas Muito se for, bem. foi em janeiro. Walter Ugumem, vamos avançar para a última pergunta. Quantos pontos até agora, 17. Maria João? 17 pontos. Pode chegar aos 22. Esta tem aqui um saborzinho de polémica, mas não vamos pelas polémicas. Vamos aqui chegar ao outro lado. Como se chamava o livro de João Pedro Jorge sobre a obra de Margarida Rebelo Pinto? Couves e alforrecas, os segredos da escrita de Margarida Rebelo Pinto. Não estava aqui o subtítulo. Foi editor do livro. Não vamos entrar Foi. na questão das polémicas, mas o Walter Ugumem foi editor até antes, creio que antes de publicar. Trabalhou na Quasi, com o Jorge Reis Sá, que divulgou muitos poetas. Eu devo conhecer que alguns dos poetas que mais admiro conheci-os através da coleção da Quasi, como o Manuel de Barros. Editamos muita gente, sim. Ou Eucanã Ferraz. Durante um tempo foi um projeto muito bonito, sim. Tem saudades do tempo como editor? Eu tenho saudades de tudo, o que não significa que quero regressar, não é? As saudades têm esta coisa complexa. A gente tem saudades exatamente porque nem tudo se pode recuperar. É bom, só tenho saudades porque aquilo não me volta a acontecer, não me volta a acontecer. Mas tenho, claro, foi muito bonito, foi um tempo de muita descoberta, foi o tempo em que eu pude aproximar-me de alguns autores que eu admiro. Eu sou um pouco fetichista nesse aspecto. Eu, admirando as pessoas, tenho algum gosto em cumprimentá-las, em conhecê-las. E é bem parolo, eventualmente, mas é como ver a Taylor Swift e querer apertar-lhe a mão, pronto, vou dizer assim, a Lady Gaga. E qual foi esse autor em que se sentiu mais realizado ao conhecer? Que tinha mesmo muita curiosidade em conhecer? Eu poderia dizer muitos, mas eu vou lembrar duas pessoas. O Urbano Tavares Rodrigues, que eu encontrei por algumas vezes, e era um príncipe, era assim, se há nobreza na humanidade, a nobreza está toda naquele homem. Era de uma elegância, de um trato educado, de uma alegria de encontrar as pessoas, de uma gentileza absolutamente fascinante. Por isso estará sempre. Eu vi-o poucas vezes, não posso dizer que tínhamos sido amigos, porque não fomos. Eu era muito novo, ele já era um senhor bastante mais velho, mas é uma pessoa que me honra muito ter conhecido um dia. E vou dizer o Ariano Suassuna, o brasileiro, que eu à última da hora troquei um cachê bastante milionário por um encontro com ele, porque me convidaram para um festival e eu lembrei-me, o Ariano já estava doente, tinha vindo de um internamento longo, morreu pouco tempo depois, e eu disse, olha, eu só vou aceitar esse convite se o meu cachê for um encontro com o Ariano, nem que seja por 5 segundos. E foi tão doido que quando disseram à família do Ariano e disseram ao Ariano que um careca português estava a abdicar de um cachê só para olhar 5 segundos para ele, o tipo disse, eu é que quero conhecer esse homem. E eu estive 1 hora à conversa com ele à custa dessa loucura e valeu muito a pena, porque lá está, talvez seja só assim um fetiche tolo de um menino que cresceu longe sem acesso a muita coisa, mas é como ter estado 1 hora na muralha da China ou no Taj Mahal, ou sei lá, ou nos clérigos, ou como é que se chama aqui os Jerónimos? E nós também estávamos 1 hora à conversa consigo, Walter Ugumem. Foi muito bom tê-lo connosco. Mas eu ganhei alguma coisa agora com isto. 22 pontos. Oh, mocinhos, vocês têm que começar a dar assim uma coisa qualquer. Já demos pastéis de nata, uma mas olha, caneca, vou levar esta caneca. Pode levar, claro. O cachê foram 20 minutos connosco. Obrigada por ter vindo à Rádio Obrigado. Observador.